Olá, seja muito bem-vindo à Novo Tempo Portugal. É um prazer estar consigo. Eu sou o Artur Machado e estamos a começar uma série especial do programa Fórum Bíblico, onde habitualmente estou todas as semanas com o Marco Figueiredo. Mas esta é uma série especial. 8 temas a que chamamos os porquês da fé. Alguns dos grandes temas da fé vão passar aqui ao longo de 8 dias seguidos e acredito que o vão ajudar a ter respostas mais sólidas a algumas das questões que muito provavelmente já se colocou. Vamos ter música também, com a presença e a voz maravilhosa da Flávia Modesto. Por isso, deixe-se ficar. E se achar que pode ser útil a alguém, então partilhe com os seus contactos e amigos. Está apresentada a nossa série. Vamos a isto. Começamos com um grande e velho porquê da mente humana. Porquê o ser e não o nada? Vivemos numa sociedade onde a perspectiva da crença em Deus está cada vez mais ausente e o fenómeno religioso tem cada vez menos expressão. Esta é a conclusão de várias sondagens feitas na Europa. Uma sondagem realizada pela Pew Research Center em 2022 na Europa acerca da crença em Deus mostrava a percentagem da população que ainda acreditava em Deus. Nós vamos ver 44% em Portugal, 25% em Espanha e depois caía abruptamente, 11% na França, tal como na Suíça, 10% na Bélgica, na Alemanha, na Suécia, no Reino Unido, na Irlanda, só se escapavam estes países mais de leste. Ou seja, o estudo revelou que a menor percentagem de pessoas que acreditam em Deus está situada no oeste e no norte da Europa, sendo a Alemanha o país que apresenta a percentagem mais baixa, com apenas 10% da população a afirmar que acredita em Deus. Entre os países europeus com percentagens mais elevadas, como vimos, encontram-se Grécia e Roménia, onde a maioria da população ainda acredita em Deus, logo seguidos pela Polónia e por Portugal. No que diz respeito ao fenómeno religioso, constatou-se que entre a década de 2010 a 2020, muitas pessoas que estavam registadas numa confissão religiosa cristã tornaram-se sem religião. Esse número aumentou 7% em relação a 2010. O número de cristãos nesta década baixou 9%, caindo de 553 milhões de pessoas para 505 milhões. Países como a França e o Reino Unido, que tinham uma população maioritariamente cristã, já não têm. A Holanda tornou-se o segundo país europeu onde o número de crentes sem religião ultrapassou os que têm religião, fenómeno que já tinha acontecido na Chequia. Além disso, nós verificamos também que entre 2010 e 2020, a maioria dos países europeus experimentou uma queda na percentagem do número de crentes. Queda essa que variou entre 6% e 13%. Uma das causas apontadas para o declínio da população cristã é a perda de crescimento populacional devido ao envelhecimento da população europeia. No entanto, os estudos são cada vez mais claros em apontar o fenómeno da secularização, com todas as consequências que daí advêm, como uma melhor qualidade de vida das pessoas, a polarização cultural, a perda da crença em Deus e na vida depois da morte, como sendo a causa fundamental para um claro declínio da importância da religião e dos laços religiosos. Para o aumento da descrença em Deus, muito contribuíram o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como os argumentos de alguns filósofos ocidentais. À medida que o homem foi conseguindo explicar racionalmente o universo que o rodeava, foi-se desembaraçando da ideia de Deus, porque, no fundo, a razão só pode aceitar aquilo que é observável, verificável, demonstrável. E Deus não se vê, não está numa equação, não é observável. O surgimento das teorias evolucionistas também acentuou a ideia da não necessidade de Deus e da sua não existência. A adicionar ao avanço da ciência, o desenvolvimento de vários argumentos filosóficos contra a existência de Deus a partir dos séculos XVIII e XIX, por parte de vários filósofos importantes como Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Auguste Comte, lançaram as bases daquilo que hoje é o ateísmo contemporâneo. No século XX, um dos nomes mais famosos que deu o seu contributo na argumentação da descrença em Deus foi Jean-Paul Sartre, sobretudo com o seu livro O Ser e o Nada, publicado em 1943. Esta obra filosófica é um dos pilares do existencialismo. Embora o ateísmo não seja uma consequência direta do existencialismo, no pensamento de Sartre, o ateísmo é a base do seu existencialismo. Na base da filosofia de Sartre e do seu livro O Ser e o Nada está a necessidade da inexistência de Deus. Essa necessidade explica-se pelo existencialismo ateu de Sartre,
Como para o existencialista toda a existência é contingente, caso Deus existisse, teria que ser simultaneamente contingente e necessário, o que é uma contradição. Por isso, Sartre reviu na contingência da existência a impossibilidade de Deus existir. Sem Deus, não há qualquer plano divino para o ser humano, nem essência pré-definida, pelo que o ser humano simplesmente aparece no mundo e depois constrói-se. Esta posição elimina completamente qualquer origem transcendente ou criadora. Se não há Deus, também não há uma moral absoluta exterior ao ser humano, o que faz com que, na perspectiva de Sartre, cada pessoa seja totalmente responsável pelos seus atos e valores. Mafalda Blanc resume muito bem os fatores que estiveram na origem da mudança da mentalidade no mundo ocidental acerca da crença em Deus, quando ela afirma o seguinte: em termos mais gerais e a título de resenha, pode então concluir-se que, sob o influxo de inúmeros fatores, o imanentismo, racionalismo, progresso técnico-científico, bem-estar material e outros mais, a cultura moderna, a partir do Renascimento, iniciou um vasto processo de secularização que, deslocando o centro de gravidade da transcendência para o homem, fez com que este se apropriasse dos atributos divinos e a expulsasse do horizonte da sua existência. De modo que, paulatina, mas certeiramente, o ateísmo foi-se expandindo, alastrando aos vários sectores da sociedade e da cultura, adquirindo os contornos de um fenómeno social de expressão mundial. Tudo se passa, então, como se o mundo e o homem, na sua autonomia, se bastassem a si mesmos, dispensando Deus como fundamento e garantia do seu sentido. Seria de esperar que o mundo liberto da presença de Deus fosse mais desenvolvido, mais seguro, mais humano, que a ciência e o conhecimento tivessem por si só trazido uma era de prosperidade. Porém, não é isso que se constata. Como bem o sublinha o professor Anselmo Borges, com o eclipse de Deus é o sentido do mundo que desaparece e o próprio homem perde orientação. Sem Deus, a humanidade sucumbe ao imediatismo, a uma visão fragmentária do aqui e agora e abdica da sua procura de sentido. O mundo atual é também um mundo mais incerto, com menos certezas. É isso que atesta o filósofo agnóstico de origem polaca Leszek Kolakowski, que menciona que, ao contrário de um mundo familiar protegido por uma natureza benéfica e benigna, como propunha o ateísmo iluminista, o mundo sem Deus dos nossos dias é sentido como um caos opressor, eterno. Um mundo privado de todo o sentido, sem qualquer orientação, sinal de direção e de estrutura. Colin Gunton, no seu livro The One, The Three and The Many, cita uma declaração do antigo presidente da República Checa, Václav Havel, que disse o seguinte: eu acredito que, com a perda de Deus, o homem perdeu um tipo de sistema de coordenadas absoluto e universal, ao qual podia sempre relacionar tudo, principalmente a si mesmo. O seu mundo e a sua personalidade começam a fragmentar-se gradualmente. Fragmentos incoerentes e distintos, que correspondem a coordenadas relativas e diferentes. Na verdade, hoje em dia, percebemos que a política, a ciência e a economia, que outrora alimentaram a ambição de se substituírem à esperança religiosa, estão cada vez mais longe de constituírem a esperança que a humanidade precisa. O tempo que vivemos caracteriza-se mais pela lógica da incerteza e da prevenção de riscos, o que volta a colocar a questão do sentido humano e daquilo que nós podemos procurar alcançar. A Bíblia já tinha alertado há muito tempo para as eventuais consequências da perda de Deus. O Salmo 53 diz no seu versículo 1 o seguinte: disse o néscio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. A palavra néscio, no hebraico, diz-se Nabal. E ela faz alusão à loucura e à insensatez. A Bíblia não se detém a tentar provar a existência de Deus. Para a Bíblia, a existência de Deus é um facto assumido. A perda da existência de Deus do horizonte humano tem como consequência a sua ruína. É isso que a palavra hebraica shahat, corromper, faz alusão. Porque para a Bíblia a existência de Deus e a existência humana estão interligadas. O futuro de Deus e o futuro do homem são indissociáveis. Além do mais, tanto crentes quanto ateus estão na questão de Deus no mesmo pé de igualdade.
Durante algum tempo, pensou-se que o ateísmo teria a razão do seu lado e que o crente estaria do lado não racional, obrigado a apresentar as razões da sua fé. Mas o facto é que as coisas não são assim tão simples. Como bem o sublinhou Etienne Gilson, seja qual for a nossa resposta final ao problema de Deus, todos concordamos que Deus não é um facto empiricamente observável. Deus não é um objeto de estudo. Deus não é um ser demonstrável através de uma experiência científica ou de uma tese filosófica. Por isso, por mais paradoxal que possa parecer, o ateísmo é, tal como a crença em Deus, um ato de fé. No fundo, o ateu crê que Deus não existe, mas não o pode provar. Tal como o crente crê que Deus existe, mas também não o pode provar. Desse modo, os dois estão em pé de igualdade. Ambos apresentam argumentos e razões para justificar a sua fé. Uns, a sua fé religiosa. Outros, a sua fé ateia. Eu aproveito para fazer aqui um parênteses. E já que nós falamos sobre fé e dúvidas, quero dizer-lhe que se esse é um tema que lhe interessa conhecer com mais profundidade, temos um recurso que pode ser muito útil para si. É este guia de estudo Evidências, da autoria do Dr. Rodrigo Silva, que o vai ajudar, por exemplo, a perceber como a fé e a razão podem combinar e que trata temas como o sentido da vida ou a existência de Deus. Temos todo o gosto em oferecer-lhe este guia de estudo. Basta enviar uma mensagem para o número 933 93 92 91 e pedir o guia Evidências. Voltando ao nosso tema, a verdade é que a história da filosofia está repleta de argumentos a favor e contra a existência de Deus, onde se procura, por via da razão, esclarecer a sua fé, o seu ponto de vista. Porém, se pensarmos bem, um Deus que fosse demonstrável não seria mais Deus, mas sim um ídolo que a razão humana poderia construir e destruir. Também não poderia ser objeto da fé, porque se é demonstrável, a fé já não é necessária. Talvez neste momento se sinta um pouco desiludido. Talvez estivesse à espera que eu desse aqui uma série de argumentos que o convencessem ou a convencessem da existência de Deus. Sim, eu conheço bastantes argumentos e talvez esta semana não fosse suficiente para os apresentar todos. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, sendo Deus infinito e a razão humana finita, demonstrar Deus significaria que nós estaríamos para lá da ultimidade, o que é impossível à razão. O ponto é que, na verdade, Deus está sempre no horizonte do ser humano, seja para o afirmar ou para o negar. A própria finitude humana, o facto de sermos falíveis, finitos, imortais, e nos interrogarmos pelo sentido último, fará com que a questão de Deus surja sempre de novo. É isso exatamente que diz Anselmo Borges. Ele diz assim: de qualquer modo, Deus continuará sempre presente, pelo menos na pergunta por Ele. E a pergunta por Ele é já a resposta nossa, a pergunta que a realidade nos faz. Porque há algo e não nada. De onde vimos? Para onde vamos? Porque se deve fazer o bem e não o mal. Acaba tudo na morte? Qual é o sentido último da existência? A ideia de Deus pode ser encontrada em todas as civilizações. E isso é um facto extraordinário. O homem não poderia inventar a ideia de Deus porque esta supera em muito a sua capacidade. A ideia de Deus surge da revelação que Deus faz de si próprio ao ser humano. Desse encontro em que Deus se dá a conhecer e que dá a conhecer o seu mistério e no qual interpela o homem. É desse encontro que o homem reconhece Deus como sua origem, como sua direção, como seu sentido. O profeta Isaías diz no capítulo 44, nos versículos 1 a 6, o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E fora de mim não há Deus.
Esta é uma passagem significativa das muitas que se podem escolher na Bíblia acerca de Deus. Notamos aqui que há na forma de Deus se apresentar um caráter eminentemente pessoal. E esta é a grande diferença entre o Deus da Bíblia e o Deus dos filósofos. Na filosofia nós podemos encontrar elaborados e belos argumentos sobre a existência de Deus. Mas o que é que se quer dizer quando se diz que Deus é o motor imóvel de Aristóteles, ou que Ele é aquilo maior do que o qual nada mais se pode pensar de Anselmo, ou ainda que Ele é a causa sui? Ao motor imóvel, à causa sui, ao ser maior pensável, não se pode orar. Não nos podemos relacionar com Ele. Os filósofos colocaram-no muito acima das nossas possibilidades de relacionamento pessoal e normalmente falam dele como não sendo afetado por nada que nos acontece e como estando fora do nosso tempo, o mesmo a dizer, fora das nossas vidas, fora do que nos ocupa e preocupa. Um Deus assim realmente não é de grande utilidade. Mas esta não é a perspectiva bíblica sobre Deus. A Bíblia fala de um Deus que se revela, que se dirige a mim no meu tempo, que conhece as minhas dificuldades, que me diz para não ter medo, que me assegura de que satisfaz as minhas necessidades. E acima de tudo, Deus diz que Ele terá prazer em me reconhecer e que na sua revelação eu terei prazer em me identificar com Ele, em me relacionar com Ele. E este Deus assegura-me que Ele é o único, que não há mais ninguém como Ele. Nesse mesmo capítulo e no capítulo seguinte, onde Deus continua a dizer que é o único Deus, há uma crítica forte à idolatria. O segundo elemento importante na revelação de Deus é que Deus é definido pelo amor. O amor pressupõe de imediato a capacidade de relação e de comunicação. O amor comunica-se e relaciona-se. É isso que diz mesmo o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. O amor está intimamente ligado à esperança. Erich Fromm, num livro que ele escreveu sobre o amor, declarou o seguinte: sem amor, a humanidade não poderia subsistir um só dia. Ao afirmar que Deus é amor, a Bíblia mostra que Deus não é um ser para si mesmo. Não existe para si mesmo. É um ser que se abre e que se comunica, a fim de ser com o outro. É um ser dinâmico, uma vida que se transmite, uma verdade que se realiza, uma bondade que se comunica. É um Deus que cria continuamente e que abre perspectivas novas e inesgotáveis, através das quais nós abrimos caminho às perguntas pelo sentido da nossa existência. O amor é verdadeiramente o motor da vida. Mais do que a esperança, o amor sustenta-nos nas crises mais profundas. Nós podemos ter falta de bens, de saúde, de perspectivas melhores de vida e, não obstante, ser felizes, porque nos sentimos amados. O amor gera confiança. O Deus que nos ama é um Deus digno de confiança. Em 1994, num discurso feito em Florença, na Itália, o Prémio Nobel da Física e fundador da física quântica Max Planck afirmou o seguinte: toda a matéria origina e existe apenas em virtude de uma força que leva a partícula do átomo a vibrar e mantém coeso este sistema solar muito diminuto do átomo. Devemos supor, por trás dessa força, a existência de uma mente consciente e inteligente. Embora Max Planck não acreditasse no Deus pessoal da Bíblia, percebia que por detrás de toda a organização da matéria tem que haver uma mente superior, consciente e inteligente. Porquê o ser e não o nada? É esse o tema que hoje debatemos. Podemos dizer que é a pergunta com que todos nos confrontamos diariamente. Nem todos somos religiosos, nem todos somos crentes em Deus, nem todos vemos Deus da mesma maneira. Porém, quando nos confrontamos com as questões sérias e últimas da existência, percebemos que do nada, nada sai, nada provém. No nada estamos presos à inexorabilidade de mecanismos do acaso, à ausência de sentido último. Pelo contrário, através do ser de Deus que por um lado nos transcende e por outro se revela na ordem da natureza como origem e estrutura da vida e na sua palavra como fundamento da relação que pretende criar com cada um de nós e do sentido que pretende trazer à existência, é que nós próprios nos descobrimos como seres humanos. Temos uma história. Fazemos parte de um plano. Existimos para um propósito.
A alternativa que se coloca diante de nós é viver numa sociedade sem transcendência na eternidade, uma sociedade que se dissolve no puro imediatismo do aqui e do agora, num orgulho desmesurado que pode conduzir à catástrofe, ou percebermos que nem tudo é efeito do acaso e que há um ser que nos interpela, que se quer comunicar connosco, que nos quer dar estrutura, fundamento e esperança à nossa vida. Convido-o a meditar sobre o lugar de Deus na sua vida, enquanto ouvimos a Flávia cantar sobre o Deus que não se pode explicar. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologias para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica.
explica Deus. Eu acredito que Deus é a nossa alternativa de futuro, a nossa alternativa para a esperança, a resposta ao sentido de vida que procuramos. É por isso que o desafio a ficar connosco ao longo desta semana para analisarmos os porquês de uma fé sólida, racional e relacional, que é consistente e motivadora, profunda e exigente e que nos traz as respostas que precisamos para todos os desafios que enfrentamos. Neste momento, eu gostaria de fazer uma breve oração com cada um de vós. Nosso bondoso Deus e Pai que estás nos céus, eu te agradeço porque tu existes. Eu te agradeço porque tu te revelas na natureza, na consciência humana e na tua palavra. E através dessa relação e dessa revelação, tu queres que cada um de nós possa ter um relacionamento genuíno e sincero contigo. Por isso, ajuda-nos a crer, a podermos confiar em ti e a abrirmos a nossa existência à perspectiva do teu ser, para que possamos encontrar o nosso sentido e a nossa orientação de vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco aí desse lado. Quero ainda dizer-lhe que se sentir necessidade de esclarecer os seus questionamentos ou ter um apoio espiritual mais personalizado, nós temos aqui na Novo Tempo uma equipa de instrutores bíblicos que estão disponíveis para o apoiar. Se quiser conversar, colocar alguma pergunta ou pedir um apoio para a sua fé, basta enviar uma mensagem ou ligar para o nosso número 933 93 9291 e os nossos instrutores bíblicos estarão ao seu dispor. Estamos mesmo a terminar este primeiro encontro da série Os Porquês da Fé do programa Fórum Bíblico, aqui na Novo Tempo Portugal. Se Deus quiser, amanhã voltamos para olharmos para mais uma pergunta muito importante. Porquê acreditar na Bíblia? Venha ouvir a resposta. Eu conto consigo às 21 horas. Vai ser assim ao longo de toda esta semana. Por agora sugiro que se mantenha ligado aqui na TV Novo Tempo, porque já a seguir começa o programa Olhos nos Olhos, com uma conversa intimista e uma história de vida inspiradora. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.